e eu vou contar-lhes um pouco da minha história. Eu fui para os Estados Unidos, foi onde tudo começou, a minha história com relação ao idioma inglês. Eu desci no aeroporto internacional de Nova York, cheguei lá num dia de inverno, era muito frio, e eu tinha uma camisa fina, sabe? E eu peguei um ônibus para ir para Nova Jersey, New Jersey, e lá eu peguei um táxi. E não foi fácil me comunicar com o taxista, mas eu tinha o endereço em mãos. E quando eu cheguei lá, nesse lugar chamado Bound Brook, que é em Nova Jersey, quando eu cheguei em Bound Brook é um bairro gigantesco. Como achar? Então, tive que caminhar a pé, tal, buscando, olhando o mapa, etc. Um frio, tipo, vamos dizer assim, 18 graus abaixo de zero. Imagine, e sair aqui no Brasil, né, porque era fevereiro, época de verão. Imagine o frio, o que eu passei. O meu grau de dificuldade para chegar até lá foi incrível, porque eu falava muito pouco inglês. Eu só tinha o inglês básico da escola, assim, por exemplo, primário, ginásio, faculdade, sabe? Aquele pouquinho de inglês mesmo. Em outras palavras, eu não sabia me comunicar. Então eu carregava um dicionário no meu bolso. Então quando eu queria falar alguma coisa, eu buscava no dicionário as palavras. Finalmente, eu cheguei à casa do meu amigo João, né? Ele é brasileiro. Meu amigo, na verdade, não, ele era amigo do meu tio. E eu fiquei na casa dele. Ele trabalhava numa fábrica, levou-me lá para falar com o dono. As secretárias não me entendiam, mas elas pensaram, bom, o dono é descendente de polonês, deve ser polonês ou algo assim. E quando ele chegou, ele perguntou as coisas para mim. O que você busca aqui? Era uma fábrica de fórmica, móveis para dentistas, fórmica, etc e tal. Aí eu comecei a trabalhar lá, sabe? E foi muito difícil para mim, porque me comunicava muito pouco, sabia poucas palavras, eu andava com o dicionário, tá? Então eles achavam engraçado, né? Quando alguém me perguntava alguma coisa, eu olhava no dicionário, tal, buscava as palavras. E aí o que aconteceu? Muitas histórias engraçadas também. Por exemplo, um deles falou, você pega esse plywood, eram umas chapas de madeira gigantescas assim, e uma polegada de espessura, pesadíssimo. Só que eu entendi que era para levar até o final do corredor, e não entendi que ele diz o seguinte: I go to get someone to help you. Eu vou encontrar alguém para te ajudar a levar, tem que ser levado por duas pessoas. E eu, com o maior sacrifício e tal, consegui levantá-la e levei até o final do corredor. E o dono da fábrica vinha, quando ele me viu carregando aquilo sozinho, ele foi falar com o rapaz lá, o encarregado, né? Você está maltratando aí o rapaz só porque ele é estrangeiro, só porque ele é brasileiro? Então é uma coisa muito engraçada, né? Que todos na fábrica viram carregando aquela chapa pesadíssima de madeira, sozinho. E por que aconteceu isso? Porque eu não me comunicava bem. E daí uma das pessoas, um dos encarregados, ele é descendente de italiano. Então chamaram-no, ele veio falar comigo e ele traduzia tal, as coisas para mim. E ele me matriculou numa escola em Plainfield. Plainfield é um bairro de Nova Jersey, em inglês New Jersey. E chamava-se High School, Plainfield High School. High School é o ensino médio, né? Lá. E daí lá em The High School, Plainfield High School, havia um curso chamado English for Foreigners, que é inglês para estrangeiros, que era custeado pelo governo. E aí ele me matriculou neste curso. E nesse curso eu conheci um professor, né? Que o nome dele era Jim Boyd. Jim, ele falava fluentemente espanhol, mas nunca me disse. Ele só disse que falava espanhol,
depois que eu aprendi inglês. Então era uma classe gigantesca, com mais de 50 alunos, cada aluno de um país diferente, havia hispanos, havia egípcios, árabes, estrangeiros de diferentes procedências, né? E foi uma época assim muito boa. E eu trabalhava nesta fábrica e tinha que cruzar o bairro lá para chegar, que era toda Plainfield, para chegar no curso, em Plainfield High School. Então fui muito bem tratado. Então eu passei uns 10 anos nos Estados Unidos e já me matriculei neste curso. Depois já comecei a fazer o Union College, que havia um curso lá de inglês mesmo, né? E porque college em inglês é faculdade, tá? Não é colégio. Então eu entrei nessa faculdade, chamava em Nova Jersey também, que era outra cidade de Union, né? Então chamava-se, inclusive chama ainda Union College. E daí fiz este curso de inglês, né? E seria aqui o relativo a letras, por exemplo. Inclusive eu já estudei letras também, eu sou formado em letras. Mas daí o que aconteceu? Eu fiz este curso de inglês e no decorrer de todos esses anos eu fiz muitas amizades. Lá da fábrica já consegui um trabalho como agrimensor. Na época eu trabalhei como land surveyor. Land, terra, surveyor, aquele que mede a terra, aquele que pesquisa a terra, no sentido de medição. Então, trabalhei como agrimensor nessa empresa e logo consegui também um trabalho como tradutor e intérprete nos tribunais de Nova Jersey. Porque na época havia um problema muito grande, que havia muitos estrangeiros que eram julgados e eles não se entendiam nas pequenas causas com os juízes. Então eu era muito bem-vindo nos tribunais como tradutor e intérprete. E com esse meu jeito, né, que nós somos, né, esse calor humano que o brasileiro tem e tudo, eu consegui viver 10 anos lá e até dei aula de português e espanhol para os americanos também, e voltei para o Brasil e venho lecionando desde então, há muitos anos, já faz 33 anos aproximadamente que eu leciono para todo tipo de aluno, desde crianças, adolescentes, adultos, pessoal da terceira idade, pessoal que tem dificuldade, pessoal que tem síndrome de Asperger.